Olá, hoje a gente mergulha numa passagem, assim, talvez inesperada do Gênesis, o capítulo 38. É uma história que gira em torno de Judá, um dos filhos de Jacó, e da sua nora, Tamar. É uma história bem intensa, com umas revoltas, né? Exato. Para começar, Judá se afasta dos irmãos, ele vai viver lá entre os cananeus, se casa com uma mulher cananeia e tem três filhos, Onã e Selá. Certo. E aí já começa o drama familiar. Judá arranja o casamento do primogênito, com essa mulher, Tamar. Isso, só que o texto bíblico diz que o era mau aos olhos do Senhor, né? E ele morre logo cedo. E sem deixar filhos. Isso aciona um costume bem importante da época, o levirato. Hum, como era isso mesmo? Ah, o levirato. Era a lei que dizia que o irmão de um homem que morresse sem filhos devia se casar com a viúva. Para quê? Para dar descendência ao irmão falecido, manter o nome da família, a linhagem. Entendi. E então o dever recai sobre o segundo filho, Onã. Judá pede para ele, então, se casar com Tamar. Exato. Mas o Onã, bom, ele até cumpre o ato, né? Mas ele sabia que o filho não seria considerado dele, legalmente falando. Seria do irmão E aí ele evita a concepção. O texto é bem gráfico, diz que ele derramava o sêmen no chão. E essa atitude não é vista só como evitar a gravidez, mas tipo como uma recusa direta a cumprir o dever com o irmão, sabe? Pois é, e essa atitude também é considerada má, e ele também morre. Nossa, a situação fica tensa. Muito tensa. Sobra só o caçula, o Selá. Judá promete ele para Tamar. Mas ele pede para ela esperar, voltar para casa do pai dela e esperar o Selá crescer. Só que o tempo vai passando, né? Selá vira adulto e Judá, parece que hesita, não cumpre a promessa. Talvez por medo, né? Medo de perder o último filho da mesma forma. E exatamente. E a Tamar fica ali naquele limbo, viúva, sem filhos e sem a perspectiva de ter a promessa cumprida. Ela percebe que foi deixada de lado. E é aí, nesse ponto de promessa quebrada, que ela bola um plano. Bem audacioso, aliás. Ela fica sabendo que Judá, que a essa altura já tinha ficado viúvo da esposa dele, ia para um lugar chamado Timna. Sim, para a tosquia das ovelhas. Um evento importante. E olha só o que ela faz. Tira as roupas de viúva, se cobre com o véu. Um disfarce, né? Um disfarce que faz com que ele a confunda. Ele não a reconhece. Pensa que é uma prostituta. Talvez uma prostituta cultual, comum na região, ou só uma prostituta mesmo. E aí ele vai falar com ela. Ele propõe ter relações. E ela, muito astuta, pergunta: Tá, mas o que você vai me dar em troca? É fascinante essa negociação. Ele promete um cabrito do rebanho, mas ela pede uma garantia, um penhor, até ele mandar o cabrito. E olha o que ela pede. Não é qualquer coisa, né? De jeito nenhum. Ela pede o selo dele, aquele sinete pessoal, para autenticar documento, sabe? Pede o cordão que prendia o selo e o cajado dele, símbolo de autoridade. Basicamente, a identidade e a autoridade dele. Nossa, e ele entrega. Entrega. Ele entrega os itens e se deita com ela. E o resultado é que Tamar engravida dele, do próprio sogro. Uau! E depois, Judá manda um amigo levar o cabrito prometido para pegar de volta o penhor, o selo, o cordão, o cajado. Isso. Mas o amigo não acha a mulher. Ele pergunta pro pessoal do lugar: onde está a prostituta que ficava aqui? E eles respondem: que prostituta? Nunca teve prostituta nenhuma por aqui. Que situação! E o Judá? Bom, para não passar vergonha, né, para evitar o ridículo de ficar procurando uma mulher que sumiu e ainda ter seus objetos pessoais na mão dela, ele meio que desiste, deixa pra lá. Mas a história não acaba aí, claro. 3 meses depois, vem a bomba. Exato. Chega a notícia para Judá. Sua nora, Tamar, está grávida. E o comentário é: fruto de prostituição. A reação de Judá é imediata. E dura. A honra da família estava em jogo, né? Ele ordena que ela seja trazida e queimada viva. Uma punição terrível. Mas a Tamar, ela tinha uma carta na mão. Literalmente. A cartada final. No momento em que ela está sendo levada para a execução, ela manda entregar aqueles objetos para o Judá. O selo, o cordão e o cajado. E manda o recado junto. Algo como: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Por favor, reconhece de quem são este selo, este cordão e este cajado? Nossa, que reviravolta. Imagina a cena. Judá pega os objetos. E reconhece na hora, né? São os dele.
E aí, em vez de continuar com a execução, ele faz uma declaração pública, surpreendente. O que ele diz? Ele diz: ela é mais justa do que eu. E admite o próprio erro, porque eu não a dei ao meu filho Selá. Ele reconhece que falhou em cumprir a lei do levirato com ela. Que coisa. Ele reconhece a justiça na ação dela, mesmo sendo uma ação, assim, transgressora pelos padrões normais. E o texto diz que ele não teve mais relações com ela depois disso. Exatamente. E a Tamar então dá à luz gêmeos, Pérez e Zerá. Tem até um detalhe curioso no nascimento sobre qual mão saiu primeiro, uma disputa ali no parto. Sim, um fio escarlate amarrado na mão do primeiro que apareceu, mas o outro nasceu antes. Pérez, que significa ruptura, acaba nascendo primeiro. E é interessante que Pérez entra na linhagem messiânica depois, né? Na genealogia de Jesus. Justamente. Então, essa história, que às vezes parece um desvio na saga de José e seus irmãos, é na verdade crucial. Ela garante a continuidade da linhagem de Judá, que era uma linhagem importante, de uma forma totalmente inesperada. E mostra a agência da Tamar, né? Ela não foi só uma vítima das circunstâncias. De forma alguma. Ela usou as regras do próprio sistema, a lei do levirato, os símbolos de poder masculino, como o selo e o cajado, para buscar o que era direito dela, para garantir seu lugar e sua descendência. Uma estrategista, sem dúvida. Isso deixa a gente pensando, né? Como essa ação da Tamar, que o próprio Judá no final chama de justa, desafia ou talvez redefine as ideias de certo e errado, de dever, de lei naquela época. Pois é. E como essa narrativa expõe as tensões entre o dever familiar, o direito individual e as táticas que as pessoas, especialmente as mulheres em posições vulneráveis, usavam para sobreviver e se afirmar dentro de estruturas sociais bem rígidas. Uma reflexão importante sobre complexidade moral, justiça e a força humana mesmo em contextos bem difíceis. Algo para a gente continuar pensando.